Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlio Ricó e a gente vai falar um pouquinho sobre as configurações da câmera de vídeo e de foto do iPhone. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de como melhorar as configurações do seu iPhone para realizar melhores registros fotográficos ou cinematográficos. É importante entender que todas essas configurações que eu vou passar nesse vídeo são configurações que eu utilizo no meu dia a dia. É importante também salientar que essas configurações podem ser modificadas conforme a sua necessidade. Outro detalhe é que essas configurações elas só vão servir para que realmente você utilize a câmera nativa do seu aparelho, que seria o aplicativo que já vem instalado para você utilizar a câmera, né, tanto de foto como de vídeo, time-lapse e outros modos de captura que você tem no seu aparelho. Então, a gente vai aqui ativar aqui algumas configurações, eu vou mostrar para vocês, vocês podem acompanhar aqui ao lado. Vou entrar aqui na configuração. Então, quando você entra nas configurações, ele não fica alocado na câmera, né? Então, se eu entrar aqui na câmera, eu posso ver que eu tenho time-lapse, câmera lenta, cinema, vídeo, foto, retrato, panorama e logo na parte superior eu tenho ali algumas configurações. Mas todas as configurações com relação à qualidade, formas de uso do próprio aplicativo, eu só vou conseguir fazer na própria configuração do aparelho. Então vou mostrar aqui para vocês, é só vocês entrarem em configuração e localizar logo aqui nessa categoria câmera. Quando você clica em câmera, você vai ter todas as possibilidades de configuração do seu equipamento. Então, a gente vai iniciar pelo formato, tá? Aqui no formato de captura, tanto para foto como para vídeo, eu sempre deixo alocado em alta eficiência para tirar o melhor proveito das configurações do meu aparelho. Logo abaixo eu tenho o mais compatível, o que significa que ele vai, né, automaticamente utilizar sistemas de captura tanto em foto e em vídeo de uma maneira um pouco mais compactada, né? Reduzindo aí o tamanho do arquivo final. Só que daí você vai perder aí a qualidade. Logo abaixo eu tenho a parte da captura de foto. Não são todos os aparelhos iPhone que têm essa opção, sendo que só os aparelhos mais recentes têm a opção na própria câmera nativa de você realizar o registro em RAW, tá? Então aqui eu posso optar por deixar ativo e na hora de realizar a captura eu posso optar por trabalhar em RAW ou não, tá? Então eu sempre vou deixar ativo essa configuração. Na hora que eu realizar a captura, eu vou ativar ou não essa configuração. Logo abaixo eu tenho a parte de captura de vídeo, que só tem no iPhone 13 Pro, que seria o Apple ProRes. Tá? Esse Apple ProRes seria a máxima qualidade possível do aparelho, né? Então logo aqui abaixo a gente pode perceber o que ele vai demonstrar para mim, que seria os maiores controles da câmera, né? Em um formato mais popular de pós-produção, para que depois eu possa realizar uma edição, né, em qualquer tipo de aplicativo, né? Ele vai ler de uma maneira muito melhor esse tipo de arquivo, não que os outros não leiam tão bem, tá? Então ele vai utilizar o máximo de bits possível, que seria 10 bits, e vai ocupar um espaço bem maior, né, no seu armazenamento do seu aparelho. Então aqui eu já deixo ativo também, da mesma forma que o RAW, e aí na hora que eu quiser realizar essa captura em ProRes, eu posso ativar. Se eu deixar desativado aqui na configuração, na câmera nativa, eu não vou conseguir liberar essa função. Então eu tenho que já deixar configurado aqui. Voltando, eu tenho as possibilidades, tá, de captura, que são as resoluções, né? Então é 720p, né, que é o tamanho, 1080p, 4K, e aí eu tenho os frame rates por segundo, tá? Então nesse caso eu já deixo ativado a máxima qualidade e na hora de captura eu vou mudar ali o meu frame rate conforme a minha necessidade.
Logo abaixo eu tenho ali os formatos. Nesse caso, se você deixar desativado, automaticamente ele vai deixar ativo o NTSC. Se você ativar, ele vai abrir um formato ali mais próximo de regiões como a Europa, África, Ásia, América do Sul, tá? Então, nesse caso hoje, como a maioria dos equipamentos lê tanto um formato como o outro, então essa opção aqui você pode deixar desativada, ou se você tiver em alguma dessas regiões e quiser ativar, dependendo de aparelhos mais antigos, você vai precisar ativar essa configuração. Logo abaixo o vídeo HDR, tá? Uma possibilidade fantástica desses novos aparelhos, né? Que ele já vai capturar num formato de alta eficiência de latitude de exposição. O que seria? Ele vai ler melhor o que é claro e o que é escuro. Da mesma forma que eu estou fazendo esse vídeo, vocês estão identificando aqui uma área mais clara, né, na minha iluminação, e no fundo uma área mais escura com uma iluminação um pouquinho mais baixa, tá? Depois eu tenho aqui o frame rate por segundo, né, que seria o FPS, né, o frames por segundo, e ele tem essa possibilidade de você deixar automático, tá? Isso, para quem não entende muito bem dos frame rates, é interessante, mas aí depois no processo de edição ele vai ficar uma bagunça, né, porque ele vai variar entre os frame rates disponíveis do aparelho. Então aqui nesse caso eu deixo desativado para depois eu optar por trabalhar com frame rates específicos. Então se eu quero trabalhar com 24 frames por segundo, vou trabalhar com 24 frames por segundo, ele não vai modificar. Se eu deixar no automatizado, como eu sempre falo, o automático não é tão interessante assim, ele vai modificar de um para o outro. Logo abaixo eu tenho o bloqueio da câmera, né? Então quando você está gravando, ele vai bloquear o modo e não possibilita com que você modifique para outro modo, tá? Então ele não altera do automático entre as câmeras de gravar vídeo. Também deixo desativado essa configuração. Logo abaixo eu tenho a parte da câmera lenta. Nesse caso eu sempre deixo na máxima possível, porque eu só vou ativar a câmera lenta se realmente eu quero utilizar o máximo do meu aparelho, que seria 240 frames por segundo. Caso eu queira fazer em 120, eu venho aqui e modifico. Não tem como modificar depois lá na própria câmera. Só se você tiver um outro aplicativo que não seja o nativo, tá? do seu aparelho. Som estéreo, se você desativar, ele vai para som mono. Preservar ajustes, eu vou passar rápido por aqui, é bem importante também, eu deixo todos ativos, porque ele vai armazenar as configurações que eu realizei na última captura que eu realizei o registro. Então se eu coloquei 4K, 24 frames por segundo, né, e utilizei ali uma certa compensação de exposição, mais brilho, menos brilho, automaticamente que eu ativo novamente a câmera, ele vai permanecer essas configurações que eu realizei. Tá? Então aqui eu deixo tudo ativado, tá? Eu deixo esses ajustes preservados. Usar o botão de volume para a série de fotos ou já para realizar as gravações, eu deixo desativo, porque qualquer coisa você pode esbarrar, ele pode pausar ou realizar o registro. Escanear QR Code, deixo ativado. Mostrar texto detectado, ele vai realizar a detecção de texto e automaticamente possibilitar o recorte e também o escaneamento, né, como se fosse um escaneamento de documento. Nesse caso eu só deixo ativo o QR Code, o texto detectado eu prefiro utilizar outros aplicativos que seriam muito mais interessantes. E logo abaixo a parte mais importante aqui na nossa conversa, que seria a parte da grade de composição, que seria aí a grade das regras do texto, para você compor, tanto na parte do vídeo, distribuir melhor os elementos na imagem, e o espelhar câmera frontal, que quando você utiliza a câmera de selfie, você já vai espelhar o texto de uma maneira automática. Ver fora da moldura, ele mostra aí na hora de realizar a captura, já não preenchendo todo o quadro, ele mostra ali a região real que vai ser capturada. Eu deixo ativo, que também é muito importante. Essa parte dos estilos de foto é algo bem novo, né, da nova atualização do iPhone, que eu posso já definir um estilo de imagem na hora de realizar a captura, tanto de foto como de vídeo. Se eu quero deixar ela padronizada ou se eu quero deixar ela com um contraste mais rico, cores mais vibrantes, cor mais quente, frio,
e assim por diante, né? Acredito que eles vão atualizar isso constantemente. Eu prefiro deixar no padrão, depois eu posso realizar essa modificação num outro aplicativo de edição. Priorizar a captura mais rápida, então ele vai adaptar a qualidade da imagem de maneira inteligente, então ele vai ler o objeto que você está tentando realizar a captura de uma maneira mais rápida, tá? É bem interessante deixar ativo, ou você pode trabalhar ele manualmente. Eu prefiro trabalhar de uma maneira manual, porque eu vou definir se eu quero detecção de face, rastreio de autofoco ou bloqueio do autofoco em algum objeto, tá? Correção de lente, muito importante, tá? Que é a parte quando você tem mais de uma objetiva, né, ou lente, né, nesse caso 3, desse iPhone 13 Pro, você vai ter sempre uma certa deformação em qualquer uma delas. Então, se você deixar ativo, qualquer registro, seja em foto ou em vídeo, ele vai realizar essa correção de uma maneira bem automática, tá? Funciona muito bem, eu recomendo, já testei várias vezes sem a utilização e com a utilização. Ele funciona de uma maneira muito bem adequada, tá? Então eu não preciso depois, num pós-processamento, em outro aplicativo, realizar a edição da lente, tá? E depois o macro automático, que também é muito importante aqui. Se você deixar ativo, chegando muito próximo do objeto, ele vai ativar o macro. Deixando desabilitado, tá? Ele não vai alternar automaticamente para o modo macro. Então vai depender aí da sua usabilidade da função macro. Eu não gosto muito dos sistemas automatizados, prefiro deixar ele desativado, e quando eu quero realizar mesmo uma fotografia macro, eu vou lá e ativo essa opção. Espero que vocês tenham gostado dessas opções de configuração da câmera do iPhone. Recomendo vocês acompanharem um outro vídeo que eu falo sobre a captura em RAW, em outro aplicativo, que seria o Lightroom. E nos próximos vídeos a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito das configurações do iPhone, né? E sempre a gente vai tentar trabalhar com outros também aparelhos, como é o caso do Samsung. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria que vocês acompanhassem o canal, dando aquele joinha e inscrevendo no canal para sempre receber as nossas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!